Cola na grade, torcedor! Seja bem-vindo a mais um Arquibancada F9. Sextou, hein? Aqui na TV F9 e com você aqui nesse dia 12 de dezembro de 2025. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Esta live é um oferecimento de Futebet, do Brasil para os brasileiros. Cadastre-se, o QR Code vai aparecer aqui na sua tela, com as melhores odds do mercado. E lembrando que final de semana tem os jogos de volta da Copa do Brasil. As semifinais entre Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco já estão disponíveis para você. Giovana Carvalho, tudo bem com você? Ei, Luz, tudo certo, e você? Ontem estivemos na transmissão de Vasco e Fluminense. O Vasco, como mandante, venceu a partida por 2-1. Daqui a pouco a gente vai falar sobre estes assuntos, mas antes a gente vai começar com um momento muito especial que aconteceu aqui em São José dos Campos. Ontem foi o anúncio oficial da Futebet. O nosso patrocinador agora é o patrocinador master do São José Esporte Clube, que está na A2 do Campeonato Paulista da temporada 2026. Será que vem um voo alto da Águia do Vale na temporada que vem? Você acompanha como é que foi o evento de lançamento agora através da nossa matéria. Na última quinta-feira, 11 de dezembro, o São José apresentou oficialmente o uniforme para a temporada 2026 e anunciou a Futebet como a sua nova patrocinadora master. A parceria reforça o clube em um mercado que cresce de forma acelerada e já se consolidou no futebol brasileiro. Segundo a diretoria, o acordo deve beneficiar não apenas o time profissional, mas também impulsionar investimentos em infraestrutura e nas categorias de base. O evento realizado na região oeste de São José dos Campos reuniu empresários, convidados e demais patrocinadores. Durante a apresentação foram revelados os novos modelos de uniformes confeccionados pela Diadora, que segue como a fornecedora de material esportivo do clube. A diretoria aproveitou para reforçar a integração entre profissional e base, além do planejamento para a temporada. Assim, acho que o grande sonho e o grande desejo, né, de todos nós aqui do São José e da própria cidade como um todo é fazer com que o clube retorne à divisão de elite do futebol paulista. Esse é o primeiro passo, que é o que está mais próximo, inclusive. Logicamente que nós temos outros projetos andando e caminhando junto com esse desejo, com essa meta de curto prazo, que é colocar o São José no calendário nacional, né? Para que isso aconteça, a gente precisa, dentro da Copa Paulista no segundo semestre, buscar a vaga e, consequentemente, em 2027 a gente entrar, se possível, disputando o Campeonato Paulista da primeira divisão e também dentro do calendário nacional, né? Isso, a curto prazo, esse é o nosso grande objetivo. Além disso, as categorias de base serão ainda mais conectadas ao elenco principal, o que deve resultar em uma presença maior dos jovens jogadores ao longo da temporada de 2026. Bem, o objetivo, lógico, de todo o clube é fomentar a sua categoria de base para que novos atletas possam ascender a equipe profissional. Então, nós temos todo um trabalho integralizado com o profissional, com uma metodologia específica, mas que também trabalha muita coisa que já existe no profissional, para que quando esse menino, esse garoto chega ao profissional, ele já esteja adaptado às formas de treinamento, à metodologia e toda a estrutura que se tem no profissional. O São José está de olho no futuro. Em 2026, o clube se prepara para enfrentar novos desafios na Série A2 do Campeonato Paulista e na Copa Paulista. Com o uniforme renovado e a Futebet como a patrocinadora master, o Águia inicia a temporada com um reforço importante na sua estrutura. Além disso, com projetos de expansão em andamento, o time tem planos ambiciosos para a próxima temporada, focando em objetivos maiores e mais conquistados. Ontem o evento foi maravilhoso e quem esteve aqui com a gente pôde aproveitar um pouquinho do que foi isso e de mostrar que o São José para essa temporada de 2026 vem muito mais próximo da torcida. A gente conseguiu ver os uniformes azul e branco, os meninos da base, né, desfilaram com eles, tanto o Eugênio quanto, se não me engano o nome dele é Luiz Eduardo. E então eles estiveram aqui com a gente mostrando os detalhes da camisa. Tivemos a fala do Renato Santiago
e do Sid Clay, mostrando aí essa temporada que chega. O primeiro clássico do Paulista A2 é dia 7 de fevereiro, lá no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Então, o São José já se prepara aí, se eu não me engano, é na terceira rodada o clássico. Então, o São José já se prepara para esse clássico, que é sempre uma pedra no sapato do São José. Então, vem aí para essa temporada com o objetivo de subir para a elite do Campeonato Paulista, mas também de olho na Copa Paulista para voltar para o cenário nacional dos campeonatos brasileiros, Lud. Com esses patrocínios, o investimento principalmente da Futebet, eu espero que o São José consiga se manter bem financeiramente saudável, que é o mais importante. A gente sabe que gestões de clube, dependem muito de quem está lá, que façam o melhor investimento, a melhor administração possível. E olha, do que eu já ouvi, Giovana, o time parece que é bom e tem grandes chances de, enfim, estar de volta a A1, estar de volta à elite do futebol paulista. Exatamente. Tivemos anúncio de novos jogadores durante essa semana e jogadores que voltaram de empréstimos. Um dos exemplos é o João Ramos, que jogou a A2 pelo São José, foi emprestado para a Ferroviária, jogou com a Ferroviária e agora volta para o São José para a disputa da A2 do ano que vem. Vamos então nessa, parabéns ao São José e à Futebet. O que mais temos hoje, Giovana? Conte para nós um pouquinho aí. Vamos começar esse programa falando do quê? De Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. Eu falo Vasco e Cruzeiro porque talvez seja a final que eu queira. Ei, sai daqui. Não Mas enfim. Vem atrapalhar meus planos corintianos, não. O Vasco venceu o Fluminense de virada no Maracanã na noite desta última quinta-feira. O Cruz Maltino está em vantagem para o jogo de volta, que acontece nesse próximo domingo, às 20h30, lá no Maracanã. O Vasco pode até empatar, que estará na grande decisão da Copa do Brasil, que acontece logo na semana seguinte. Os últimos 2 jogos desta temporada do futebol brasileiro serão nos dias 17 e 21. E vale lembrar, esta é a última vez que teremos uma final de Copa do Brasil com 2 jogos. Ano que vem, decisão com final única e 2 vagas diretas para a Libertadores. Ryan e Verrete foram os nomes do jogo, enquanto Serna marcou o tento ainda no primeiro tempo para o Fluminense. Giovana, o destaque desse jogo? Para mim, o destaque desse jogo, eu não vou falar de um jogador específico, mas o coletivo do Vasco, para mim, foi muito superior ao do Fluminense. Saiu atrás no placar, conseguiu reverter, conseguiu a virada. Então, para mim, eu destaco esse time. Mas uma coisa que eu queria destacar, que eu estava vendo algum retrospecto do Zubeldia diante do Vasco. No Maracanã, o treinador tem 11 jogos, 9 vitórias e só 2 derrotas. E essas 2 derrotas são justamente pro Vasco. Ou seja, o Vasco é um carrasco pro Zubeldia, Lud. É um detalhe, Algumas dessas vitórias, a maioria delas ainda com o São Paulo, Exato. No comando, porque com o Fluminense ele chegou recentemente. E colocou alguns jogadores para jogar, como é exemplo do Soteldo. Jogador que saiu lesionado ontem, deu lugar ao Queno, pode ser um desfalque aí para o Fluminense no próximo jogo, que tem a volta de Canóbio. O Canóbio não esteve nesta primeira partida e fez uma diferença grande no ataque do tricolor das Laranjeiras. O Vasco, por sua vez, teve improvisado por Mita Rodrigues do lado esquerdo e pode ter a volta de Lucas Piton no próximo jogo. Vamos ver aí o andamento destes próximos dias para saber se o Vasco e o Fluminense terão mudanças. Domingo, teremos os 2 finalistas da Copa do Brasil 2025. Corinthians e Cruzeiro de um lado, Fluminense e Vasco do outro. A decisão acontece neste domingão, dias 17 e 21. Quarta e domingo, teremos o campeão 2025 da Copa do Brasil com vaga na Libertadores, Giovana. Exatamente. Agora saindo de time e competição, vamos falar de CBF, porque ela lançou uma nota agora que quer tem uma regra nova de 6 para 12 partidas para estrangeiros. Ou seja, a explicação que a entidade deu foi que, como o Brasileirão começa agora em janeiro, em março o jogador já pode ter feito 7 jogos. E aí trava essa vida aí do clube do atleta. Uou, com 12 jogos, a CBF vai dar mais fôlego aí para negociações. Foi a nota que ela soltou. Mas agora, por outro lado, ela quer diminuir o número de estrangeiros por time, Lud. Aí não dá. Quantos estrangeiros seriam por time? Então, ela ainda não tem um Hoje número 9, limite. Né? Hoje 9. é 9. Você pode ter 5 dentro de campo e 4 no banco. E 4 no banco, exatamente. Mas ela ainda não soltou o número que ela quer. Mas ela disse que quer diminuir até por esses novos
novas partidas que ela acrescentou, quer diminuir. Eu acho o seguinte, Giovana, eu vou ser bem sincero pra você. Eu vou falar sobre estrangeiros, depois eu falo sobre o número de partidas. Okay. Se a gente tem uma quantidade de estrangeiros bacana dentro de um clube de futebol, eu não vejo nenhum problema que esses estrangeiros seja contratado aos montes. Sim. Até porque você pode ter jovens que você traga para a sua base, o forme e depois o coloque pro profissional. Ah, Lud, mas aí você tira a vaga de jogadores aqui do Brasil, jogadores que disputam uma Copa São Paulo. Eu vejo assim, nem todo mundo vai virar jogador de futebol. Exato. E às vezes você perde a oportunidade de ter um craque equatoriano, colombiano, argentino, peruano, jogando aqui no Brasil, e aí o cara vai pra fora e desponta lá pra fora, porque a gente não teve olhos e teve limitações com relação a esse limite de estrangeiros. Eu acho que você tem que ter sim um limite de estrangeiros dentro de campo. Só pode ter 5 estrangeiros ao mesmo tempo. Legal. Só pode ter 6 estrangeiros ao mesmo tempo. Legal. Não ter um time só de estrangeiros, como acontece em muitas ligas aí da Europa. Se a gente pegar do gol até o ataque, por exemplo, da Internazionale de Milão, você vai encontrar 1 ou 2 italianos. Exato. Eu lembro uma época que a zaga da Inter de Milão era Júlio César, Maicon, Lúcio. Aí na esquerda você tinha... já teve tem o Carlos Augusto hoje, mas já teve o Roberto Carlos, enfim... Então você tinha muitos brasileiros. A zaga da Inter de Milão começava com 3 brasileiros. Então aí eu já acho um pouco desacerbado. Mas você tem uma limitação para você poder jogar com estrangeiros no seu elenco, estando em campo, é uma boa. Agora, no elenco, cara, você poder ter aos montes, eu não vejo nenhum problema. Aqui no Brasil a gente consegue ver que tem menos estrangeiros do que lá fora. Então, se você for para uma Espanha da vida, para uma Inglaterra da vida, Itália, Portugal, a gente vai ter muito mais estrangeiro do que nacionais, né? Exatamente. Então, você muda aí uma chavinha do campeonato. Limite de 6 para 12 partidas, Giovana. Eu acho isso excelente. Ok. Porque vejo que essa limitação de 6 partidas, você perde muito com jogadores que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Igor Coronado estava aqui no Brasil. Nenhum clube poderia se reforçar porque ele já tinha jogado 7 partidas, ele tinha que ir embora para fora. Exato. Claro que ele tem mercado lá fora. E pro cara que não tem mercado lá fora, pro cara que não é conhecido como Igor Coronado. Então, o Brasil perdeu um bom jogador que poderia estar num São Paulo, num Santos, em qualquer outra equipe e não era aproveitado no Corinthians. Então, cito esse exemplo porque já tinha passado 6 partidas. Então, elevando o limite para 12, você tem mais tempo desse jogador poder sair. Agora, com esse campeonato mais esticado, é mais do que correto a CBF tomar essa decisão, né? De que o cara possa jogar somente 1/3 do campeonato, já que a gente tá falando de 38 rodadas. Se a gente calculasse que seria mais ou menos 36, né? Então, o cara disputa quase que 1/3 do Campeonato Brasileiro por um time e pode disputar os outros 2/3 por outra equipe. Então, eu acho isso muito válido, é um acerto da CBF. Eu gostei muito desse limite de 6 para 12, até realmente por esse motivo a gente tem muitos jogadores que não podem dar continuidade num trabalho que poderia Ficam ser... sem jogar no banco. Exato, né? Poderia ser um nome de outro time do... Por exemplo, o próprio Soteldo teve, no começo, antes de ser vendido, teve esse negócio de partidas. Vários outros jogadores que eu conheço já tiveram essas limitações de não poder ser vendido por esse tipo de problema. Agora vamos ver como que vai ser, né, Lud? Esse novo campeonato 2026 vem muita novidade, né? Vem campeonato aumentado. Eu vi, ó, a gente vai ter o início dos campeonatos estaduais dia 11, o Campeonato Brasileiro começa dia 28 e no dia 18 de fevereiro já começa a Copa do Brasil para alguns times. Claro, os times de maior relevância classificados para a Libertadores entram em fases à frente. E ainda tem a Copinha que começa dia 3 de janeiro. Então, tem muitos jogadores que não vão jogar no profissional porque vão estar se adequando na Copinha e aí vai ter essa mistura aí de campeonato. E que os clubes fiquem de olho na Copinha, porque às vezes em clubes distantes, né? Exato. Clubes que não estão no olho do furacão, no centro do futebol, você vai encontrar jogadores pontuais aí que de repente possa fazer um contrato. A exemplo do Corinthians, por exemplo, se de repente eliminar o Transfervan, fazer contratações pontuais aí de jovens jogadores para poder jogar no próximo. É sempre importante ter atleta jovem. Exatamente. Agora, ontem, na transmissão, a gente trouxe que o Carpini era o novo comandante do Fortaleza. E exatamente, o Fortaleza anunciou o Thiago Carpini com um contrato até dezembro de 2026. Ele vem com uma comissão técnica completa, mas outro time que anunciou técnico é o Juventude, anunciou o Barbieri.
Acabou de anunciar. Treinou o Flamengo, treinou o Red Bull Bragantino. Exatamente. Ele já começa agora, trabalho no dia 26 de dezembro. Não vão deixar nem pro ano que vem. Sim, Maurício Barbieri. Vai ter que começar agora Já começa agora. Pensando numa Série B do ano que vem, os times que estão na Série B, Série C, eu acho que o planejamento tem que começar bem antes mesmo, Giovana. Porque eles têm uma meta, que é subir pra próxima divisão. E o Juventude tem que voltar, é um time, é um clube que eu gosto, uma cidade muito bacana, Caxias do Sul, e eu acho que merece ter o Juventude na Série A de novo. E o Alfredo Jaconi é chato de jogar, hein? Chato, fui lá já algumas vezes, eu acho que até 3 vezes eu fui pro Alfredo Jaconi. Eu acho chato que de jogar. Vezes. Mas é gostoso, cara, é um estádio assim que tem cara de estádio raiz, sabe? Aquela arquibancada de cimento, eu gosto dessa coisa mais raiz. É pior que eu também gosto. Eu adoro ir no Martins Pereira. O Martins Pereira é bem assim, tem essa pegada de futebol raiz. Mas... ontem a gente trouxe aqui no Arquibancada uma briga da CBF com o gramado sintético, com a Leila, com o Flamengo, nossa, todo mundo brigando. Aí a CBF vai e me lança uma nota dizendo que manteve a permissão para uso de gramados artificiais. Ou seja, Fluminense e o Flamengo puxaram esse movimento de não sintético, mas a CBF acabou não aderindo, né? Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras são clubes que jogam no sintético e adoraram essa nova permissão da CBF. Vamos ter mais de 1/3 do Campeonato Brasileiro sendo disputado em gramado sintético, isso é preocupante. Isso é preocupante? Isso é preocupante. Mais de 1/3 do Campeonato Brasileiro em gramados artificiais pode fazer muita diferença. E neste campeonato agora, com mais equipes com gramado sintético, a gente vai ter o entendimento se de fato... Eu acho que vai ter essa pesquisa, vai ter esse estudo. Quantos jogadores se machucaram em campos normais e quantos se machucaram em campo sintético? Acho que tem que ter essa análise pra gente fazer um estudo em cima disso. Antes da gente continuar, Giovana, vamos chamar o nosso comercial da Futebet para que a gente possa seguir nessa segunda etapa. Daqui a pouco a gente vai falar de Oscar, jogador de São Paulo, que vai se aposentar. Bate a batida, corpo já sente, mas o jogo aqui é mente. Diversão no modo certo, responsa sempre na frente. Eu tô suave, sem pressa, curtindo sem exagero. A vibe sobe, o beat cresce, mas o foco é por inteiro. Futebet, Futebet, curte aí sem se perder. Futebet, Futebet, diversão pra você. Futebet, Futebet, equilíbrio é o proceder. Futebet, Futebet, vem jogar mas sem correr. Futebet, do Brasil para brasileiros. Aposte sempre com responsabilidade. É contigo. É comigo, Lud, e eu tava falando do Guilherme Con, que a gente já vai dar uma notícia sobre ele, então já fica aí que a gente já vai dar essa notícia. Agora o Lud terminou o bloco falando sobre o Oscar, que deve se aposentar e realmente parece que é o adeus do jogador do São Paulo. O Oscar, ele decidiu se aposentar aos 34 anos. Ele foi diagnosticado com uma síncope vasovagal, que ele vinha refletindo sobre parar mais cedo, tratar mais a sua saúde. Parece que decidiu que vai parar mesmo. É o adeus do Oscar. Ele que brilhou muito com a amarelinha. Eu lembro dele na Copa de 2014. O gol de honra do Brasil. O gol de honra, que inclusive um dia antes eu estava lá assistindo o treino da seleção. A culpa foi sua, mas aí, enfim, a gente não precisa entrar nesse tópico. A gente já sabe que você foi a culpada. A gente não precisa entrar nesse tópico. Mas ele disse que ele vai se aposentar, o tricolor... ele tem um contratado no início do ano, né? Fez 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. O contrato ia até dezembro de 2027, mas parece que o Oscar vai preservar a sua saúde e não vai jogar e vai se aposentar. O São Paulo está esperando uma confirmação oficial do jogador sobre a decisão da sua aposentadoria para começar a negociação sobre a rescisão do seu contrato, o que o Oscar tem a receber, exatamente, como é que vai ser essa dissolução. A realidade é, nós falamos mais cedo no Segundo Pau, eu e o Davi, nós falamos que o Oscar ele tem um patrimônio acumulado de mais ou menos R$1 bilhão. É muita coisa. E na China ele jogava e vivia com as suas premiações. Participação em gols marcados, títulos conquistados. E com isso ele acumulou esse patrimônio e de fato já não precisava jogar.
Se ele não quisesse, ele já poderia ter parado. Oscar, que teve passagens pelo São Paulo, pelo Chelsea, voltou para o São Paulo, passagens também pelo Internacional. Então, assim, tem uma carreira construída com muito suor, muito sacrifício, só que agora precisa parar para cuidar da sua saúde, do seu coração. E tá mais que certo. Exatamente. Então, muito obrigado ao Oscar pelos serviços prestados ao futebol brasileiro, por honrar o nome do Brasil lá fora, no exterior e aqui também, que ele tenha uma pronta recuperação dentro daquilo que ele vem passando e que ele consiga se cuidar para viver longevamente ainda um pouco e respirar um pouco do futebol. Não deve se afastar dos gramados 100%, ainda mais um cara que para muito cedo. Com certeza deve ter estudos aí, algo que ele deve estar vislumbrando no futuro dentro do futebol. E eu imagino que a gente vai conseguir ver o Oscar ainda dentro das 4 linhas, mas ali na beira do gramado. Será que ele vem como técnico? Pode ser. Técnico, executivo de futebol, agora tá Executivo na de moda, futebol, né? O exato. Paulinho, por exemplo. O Paulinho tá no Mirassol. Ah, enfim. o Rodrigo Caio tá como Rodrigo assistente Ca- do... Assistente técnico da defesa do Flamengo, né? Exatamente. Cuida da Então, defesa do Flamengo, é. a gente pode ter o Oscar O aí. torcedor que criticava muito o Rodrigo Caio deve estar arrependido. Deve estar Ele entende Nossa. tanto de defesa, que é a defesa menos vazada do Brasileirão, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Tem E que agora se valorizar. tem o Intercontinental aí pela frente, né? Já ganhou um título, né? Vem mais Exatamente, dois. vem mais dois Tem aí. Será que vem mais né? dois? Não sei. Amanhã, falando nisso, amanhã tem Flamengo e Pirâmides do Egito, hein? Amanhã, 14h, o Flamengo joga sua vida em busca da vaga na decisão do Intercontinental, ou para nós brasileiros, o nosso querido Mundial. O PSG do outro lado só está esperando, joga nesse final de semana contra o Metz, pelo Campeonato Francês, e depois acabou a temporada neste ano para o PSG. Vai viajar para o Catar para enfrentar o Flamengo. Não se sabe ainda se com time completo, se com força total, mas podemos ter aí, o Flamengo é o grande favorito para cima do Pirâmides, podemos ter aí Flamengo e Pirâmides na próxima quarta-feira, dia 17, a decisão do Mundial de Clubes Será? do Intercontinental 2025. Será que vamos ter uma zebrinha aí? Podia, né? Pirâmides? Não sei, não. Acho que não aguenta, não. É, eu também acho que não aguenta, não. Acho que não aguenta, não. Gil, deixa eu antes falar rapidamente. Diga. Guilherme Kong, lutador joseense, estreia no UFC nesse final de semana. Exatamente. Guilherme Kong tem 6 vitórias e 5 delas por nocaute. Para nós aqui, joseenses, é de grande honra ver Guilherme Kong no octógono. Então, nesse final de semana, fique ligado. Estreante no UFC, Guilherme Kong, representando o Brasil, do interior de São Paulo aqui para o Brasil. Que ele mantenha essa sua saga de vitórias e mais vitórias e invicto até agora. 6 vitórias e 5 por nocaute. Que a gente consiga ver mais um nocaute no UFC. Parabéns a São José e ao joseense Guilherme Kong, que tenha longevidade no UFC. Exatamente, o jeito que represente a gente aí no mundo afora, né? Lá no Brasil afora, mas no mundo afora. Mas acabou de chegar pra gente que o Bragantino anunciou a renovação de técnico Mancini até o fim de 2026. Mancinão, hein? Não caiu com o Braga, hein? O Mancini que é recordista de rebaixamento. Era o nosso medo aqui. Ele recorde- rebaixar o Braga, mas parece que foi o contrato renovado aí. Recordista de rebaixamento fica no Bragantino pra temporada que vem. Boa sorte ao Wagner Mancini. Que olha, eu vou falar pra você. Tirou leite Nossa, de pedra tirou- do Corinthians na época da exatamente. pandemia. O Mancini tirou leite de pedra. Obrigado por tudo, Mancini. Segue aí. Mas você falou nos programas passados que eu odeio você, né? Que eu só trago notícia ruim. Ah, Mas vai trazer parece... uma boa? É ruim pra torcida do Cruzeiro, mas acho que é boa pra você. Ah, então vamos. Agora eu gostei. Bora. Vidalba fora do jogo de volta da Copa do Brasil. Tem uma lesão no tornozelo, na lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Não vai precisar de cirurgia, vai ser um trabalho conservador ali no clube, mas parece que não joga a decisão de domingo. Ele teimou muito em sair, Giovana. Na primeira etapa, tá aí o Vidalba na tela? Na primeira etapa do jogo contra o Corinthians, o Vidalba ele sentiu numa disputa que ele teve de bola e seguiu mancando. Sim. Jogadores do Cruzeiro chegaram a colocar a bola pra fora e ele, não vou sair. Eu vou continuar. Vou continuar. Teimou em não sair, não saiu. No intervalo de jogo ele acabou sendo substituído, mas esse tempo que ele ficou ali, de meados do primeiro tempo até o final da primeira etapa, ele ficou sentindo muitas dores e mancando. E eu acho que isso pode ter agravado a situação que ele Essa poderia lesão, ter né? saído e de repente ter ali feito um tratamento conservador e tá de volta no domingo. Mas eu acho que ele ficou forçando tanto que agora vai ter que ficar de fora. Além dele, Lucas Romero está suspenso, tá? Aliás, ele ficou louco com o cartão amarelo recebido. Lucas Romero também está fora pelo lado do Cruzeiro. O Corinthians não tem desfalques, deve ter a volta de Rodrigo Garro como titular. Garro que entrou no decorrer da partida,
Por outro lado, o Corinthians pode ter o desfalque de Yuri Alberto, que voltou a sentir dores no mesmo lugar da lesão que ele estava se recuperando. Ele foi substituído no decorrer do jogo pelo Vitinho e pode ser desfalque no próximo domingo. Yuri Alberto pode ficar de fora. Quem deve ir no lugar de Yuri Alberto é Gui Negão na próxima partida. Mas, olha, eu trouxe notícia boa pra você. Ah, Você que trouxe a notícia ruim. Aí não vem falar que eu não gosto do seu time e não gosto de você. Perdão. Perdão. Desculpa, eu tinha que ser sincero com o torcedor. Mas agora, indo pro sul do país... Vamos. Internacional tá na busca de um técnico. Eu já falei que Quem que tava treinando? Eu esqueci agora quem tava treinando. O quê? O Inter. O Tite, tá atrás do Tite. Não, quem tava treinando? É o Abel Braga. Abel Braga, exatamente. Exato. Não fica, eu trouxe a notícia de que não ficava, eu ia chamar de Mano Menezes. Mano Menezes? É sexta-feira, eu tô Sextou, exausta hein? já. Ah. Mas o Abel Braga não fica e o número 1 do Inter é o Tite, Lude. Exatamente. Sente saudade? Poxa, se eu vi essa foto aqui, eu vou falar um negócio pra você. Minha emoção foi lá em cima. Eu já falei pra vários e vários amigos. Se um dia me falasse o seguinte: você quer conhecer o Cristiano Ronaldo, o Messi, ou o Hamilton também, pra estar na lista, ou o Tite? Eu ia escolher Adenor Leonardo Bach, o Tite. Porque o que ele fez pra torcida do Corinthians e o título conquistado em 2012, que não é o Mundial, o mais importante é a Libertadores, foi algo assim surreal. A gente não imaginava chegar a uma decisão com o time que a gente tinha e ainda mais diante de um Boca Juniors e vencer. O Corinthians tem aí, das disputas das últimas Libertadores, 14 partidas com 14 vitórias. 14 jogos invictos. É o único com uma Libertadores com mais quantidade de partidas que ficou invicto. O Santos também tem, mas na época lá do Pelé, lá era bem menos jogos. Exato. Então a Libertadores era mais fácil o caminho da Libertadores, vamos assim dizer. Então, ele é um cara que assim, se ele não ir para os maiores rivais, boa sorte para ele no Internacional, se o Internacional fechar. E adicionando que o Abel Braga virou diretor do futebol. Eu ia adicionar essa notícia. Diretor do futebol do Internacional de Porto Alegre, ganhou esse cargo, muito do que merecido pelas duas partidas que fez. Apesar de uma derrota contra o São Paulo, a Cachapante, e uma vitória, a vitória que ele conquistou diante do Red Bull Bragantino, fez com que o Internacional permanecesse da Série A do Campeonato Brasileiro e agora vai construir esse time na temporada 26. Era a vitória que precisava para permanecer na Série A, então ele fez o trabalho de casa, mesmo que perdeu pro São Paulo, fez a tarefa de casa que era ganhar em casa, inclusive, no Beira-Rio. Então, que siga, teve a fala dele que a gente não pode esquecer, mas que siga feliz aí como o cargo de diretor do... Abel Braga disse, né, o que ele fez pelo Inter nessas duas partidas foi maior do que o Mundial de Clubes conquistado em cima do Barcelona. Exatamente. Aí ele foi meio polêmico, né? Não, mas eu acho que foi também. Você cair, eu acho que é muito pior do que você perder um título mundial. Então, exatamente. Você perder pra um Barcelona é mais normal do que um time cair. Diga exatamente, concordo. Agora, mudando do futebol para a Fórmula 1, mudando para dois esportes totalmente diferentes, o Hamilton fez uma temporada que eu acho que é para esquecer, até por torcedor da Ferrari e para quem gosta do Hamilton. Eu fico até triste de falar isso, mas o primeiro ano na carreira do Hamilton sem um pódio na Fórmula 1, né? Pelos nossos registros, o melhor resultado dele em corrida principal foi 4 vezes e 4º lugar. Na verdade, ele ganhou uma corrida, só que foi a sprint, né? Exato, quase não conta, né? Ele só ganhou uma sprint nesta temporada, mas ainda assim nós vimos ele nas redes sociais confraternizando com os mecânicos da equipe, da Ferrari, valorizando a temporada e tudo mais. E claro que o Hamilton, multicampeão, né, da Fórmula 1, ele espera que nós tenhamos uma temporada. Ele espera, né, que ele tenha e a Ferrari tenha uma temporada melhor em 2026. Segue junto dele o Leclerc na Ferrari para a próxima temporada. Me perguntaram, hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né? E me perguntaram sobre a Ferrari, o que eu esperava para 2026. Eu respondi que a minha única expectativa era que a Ferrari construísse um carro competitivo e que eu não teria que sofrer mais em todas as corridas. Ferrarista você então? Ou Lewis Hamiltonista? Não, eu sou mais o Leclerc. E o Sainz. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Pronto. Charles Leclerc. Segura. Não se passa, Giovana. Mas é isso. A Ferrari precisa criar um carro que seja competitivo para competir ano que vem, até porque a McLaren vem forte, a Red Bull vem forte, a gente tá com uma hegemonia das duas, e a Ferrari precisa voltar ao que ela era, né? E com o Hamilton. Meu Deus. Eu tô com
Ruim, hein? Eu tô com musical na cabeça, assisti o musical Hamilton esses dias. Entendi. Mas o Hamilton precisa ir, pelo menos, ganhar uma corrida com a Ferrari, né? Ele que disse que é o sonho dele correr pela vermelha. Minutos finais do nosso Arquibancada F9. Giovana, palpite pra final da Copa do Brasil. Quem é que passa dos dois confrontos? Qual vai ser a final sem usar o coração, a razão? Ó, me perguntaram isso hoje e eu falei que, pela lógica, seria Cruzeiro e Fluminense, né? Olhando lá pro começo. Mas agora, já desenhado, Corinthians e Vasco chegam pra esse jogo de volta como favoritos. Mas, como eu sei que o Fluminense é uma pedra no sapato do Corinthians... Ah, o Corinthians é o pai do Fluminense. Não concordo meio com isso. Eu acho que vai ser Corinthians e Fluminense na final. Os dois jogos vão de empate. Corinthians e Vasco fazem a final da Copa do Brasil, reeditando a final do Mundial de Clubes. Vixe, a farsa de 2000 anos atrás. E, de novo, a decisão entre Corinthians e Vasco no Maracanã. Do qual eu, de verdade, espero, no fundo do coração, que dividam o estádio, porque a torcida do Vasco não vai lotar o Maracanã com 70 mil lugares. Então divida o estádio de novo aí, que eu acho que vai ser bem bacana. Antes da gente fechar... E o seu... Ah, você já deu seu palpite, não é verdade? Não, o que é? Você já deu seu palpite? Não, já dei meu palpite. Antes da gente fechar, manda mais um comercial do nosso patrocinador da FUTBET pra gente valorizar e a gente vem pro encerramento do Arquibancada F9. Qual que foi a do esqueleto aí? Tá esperando alguém soltar uma super odd melhor que a da FUTBET. Coitado. Não faça igual o puro osso. Confira hoje as super odds da FUTBET. FUTBET do Brasil para os brasileiros, quero agradecer a sua audiência de hoje. Não esqueça de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que o YouTube mostre para você quando estamos ao vivo. Quero agradecer você que ficou a semana inteira junto com a gente e se liga, porque no domingo tem narração aqui na TV F9 de Corinthians e Cruzeiro, de Fluminense e Vasco na sequência. Vai ser uma mega live e eu estarei direto de Itaquera junto com o Ramon Castro pra gente trazer entrevistas com torcedores, o clima, como está tudo da decisão lá na Neoquímica Arena. Giovana, valeu por mais um. Estamos de volta semana que vem. Que exatamente. 5h30. 5h30 da tarde. Todos os dias. Exatamente. De segunda a sexta a gente está de volta com a Arquibancada F9. Um abraço pra você, bom final de semana. Valeu!